9. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Não vou ser demorado. Vou só falar aquilo a qual Deus colocou em meu coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quantos acharam? Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nos diz da seguinte forma: porque uma porta grande e eficaz, aleluia, se me abriu, e há muitos adversários. Alguém pode ler em outra tradução aí? Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 17. Louvado seja Deus. Leia em voz alta. O 17. 1 Coríntios 16, 9. Porque Cristo enviou e não para batizar, mas 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Poder citar um glória a Deus, com aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque uma porta grande, aleluia, e eficaz me abriu, e há muitos adversários. O diabo está trabalhando, mas maior é aquele que nos chamou. Louvado seja Deus, aleluia, ele nos garantirá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo, ele se alegra. Louvado seja o nome do Senhor por esta porta ela se abrir. Louvado seja Deus. Aleluia. Naquele local, naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E naquela cidade, louvado seja Deus, era uma das cidades mais terríveis que tinha, louvado seja, naquela época. Louvado seja Deus. E ele se alegrou por aquela porta se abrir para poder fazer, aleluia, louvado seja Deus, o id, fazer a vontade, fazer o querer, louvado aleluia, do Senhor. Qual é o prenúncio, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, de uma grande tribulação? Quem pode me dizer? Qual é a luta, louvado seja Deus, aleluia, de uma grande luta vem o quê? Uma grande vitória. Depois de uma grande luta vem uma grande vitória. Louvado seja o Senhor, aleluia. Quando se há uma grande luta, louvado seja Deus, aleluia, sempre atrás de uma grande luta vem-se uma grande vitória. Louvado seja Deus. E atrás, louvado, de uma grande vitória sempre vem uma grande luta. Louvado seja Deus. Existem pessoas, louvado seja Deus, aleluia, que a porta se fecha. Louvado seja Deus, aleluia, mas a pessoa às vezes fica desesperado, fica, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, sem saber o que fazer, sem saber qual rumo tomar. Mas se a pessoa verdadeiramente for olhar com um olhar espiritual, ela vai entender, ela vai compreender, louvado seja Deus, que a porta se fecha para outra grande porta ela se abrir. Louvado seja o Senhor. As coisas ruins acontecem, louvado seja, não para nos destruir, mas louvado seja Deus, para que outras oportunidades venham a acontecer. Louvado seja, ali acontecer, aleluia, vocês com experiência. Louvado seja o Senhor. Ninguém cai no buraco, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e torna a cair novamente daquele mesmo buraco, porque ele sabe, ela sabe que aquele buraco, louvado seja Deus, aleluia, está naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus aqui, louvado seja o nome do eterno glorioso Deus, aleluia. Paulo ele vem dizendo: olha, eu me alegrei, louvado seja, por esta porta se abrir. Louvado seja Deus. Da mesma forma foi, aleluia, louvado seja Deus, aqui neste lugar, quando Deus aconteceu o ato nesta casa, muitos, louvado seja Deus, aleluia, se desesperaram, muitos choraram, alguns choraram, louvado seja Deus, mas o que me
alegra muito, foi a firmeza que a qual Deus me deu. Eu até mesmo pensei que iria chorar, eu até mesmo pensei que iria me desesperar, mas quando eu cheguei na frente deste lugar, eu dei risada, louvado a Deus, e nem eu mesmo entendia porque eu estava dando risada, mas Deus já sabia que quando, louvado a Deus, uma porta se abre, uma porta se fecha, é porque outra ela vai se abrir, e se abrir com excelência. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que passam por situações como doença, a doença até mesmo grave, aleluia, e a maioria das pessoas se desespera. Louvado seja o Senhor, não confia no Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque a nossa confiança em momentos difíceis tem que estar em Cristo. A nossa confiança em portas fechadas tem que estar em Cristo, porque se nós não tivermos em Cristo, aleluia, o desespero bate, a angústia bate, a tribulação bate, e o que acontece? O inimigo toma posse daquela situação, em vez de melhorar, piora mais ainda. Eu não sei desde já, você que uma palavra profética, o que você está passando, eu não sei o que você está vivenciando, mas eu quero dizer para você, aleluia, em meio a toda esta luta, em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa tribulação, em meio a toda essa escassez, em meio às portas fechadas, aleluia, Deus abrirá uma grande porta, aleluia, Deus, aleluia. E o mais interessante, que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, aleluia, você é Deus. A porta que Deus vai abrir na minha, na sua vida, ninguém poderá fechar, mas também a porta que Deus fecha, ninguém abre. Louvado seja o Senhor. Então você tem que se alegrar quando Deus abre uma porta, aleluia, uma porta de emprego, louvado seja Deus, aleluia, é para você fazer a obra. Mas bispo, como eu vou fazer a obra no meu trabalho? Louvado seja Deus. Quando Deus abre uma porta de emprego, quando Deus abre uma faculdade, quando Deus abre algo nas nossas vidas, tudo tem que ser para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque pessoas, às vezes, irmãos, perdem a oportunidade de portas abertas. Porque pessoas, às vezes, perde, eu vou falar, a oportunidade de saúde que tem. Louvado Deus está me falando, está me revelando. Porque pessoas perdem a oportunidade de um casamento feliz. Louvado seja o Senhor. Por quê? Aleluia, aí vai a revelação. Porque a maioria das vezes casa, mas não glorifica o nome do Senhor. Aleluia, vai para o emprego, mas não glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, tem uma família, mas não glorifica o nome do Senhor. Está na faculdade, mas não glorifica o Senhor. E por isso, às vezes a faculdade tranca. Aleluia, o casamento vai só pela misericórdia. O emprego já está quase se fechando, porque e alguns já se fecharam, mas Deus se faz uma promessa e diz: uma grande porta irei abrir. Louvado seja Deus, aleluia, sobre a vida, porque tudo que Deus abre para nós é para o nome de Cristo ser glorificado. Quando você glorifica o nome de Cristo, a porta começa a se estreitar, a porta começa a se fechar, mas ela não se fecha aos poucos, ela vai se fechando aos pouquinhos, ela não se fecha por completa. Deus vai dar um sinal: olha, aleluia, eu te coloquei neste lugar, foi para você glorificar o meu nome. Olha, eu te coloquei nesta igreja, é para você fazer a diferença. Olha, eu te coloquei neste bairro, é para você dar exemplo. Olha, eu te coloquei numa faculdade, é para você dar exemplo, porque se não der exemplo, a porta vai se fechar. Louvado seja o nome do Senhor. A porta vai se fechar. Deus abre grandes portas nas nossas vidas. Louvado seja Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia! Em tudo dê graça. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós temos que entender que o que você tem,
eu não tenho, você do meu olhar humano, não tenho nada, aleluia, mas o pouco que eu tenho, que você tem que ser para a exaltação de Cristo. Tem pessoas que oram, que jejuam, você que está jejuando, orando por uma porta de emprego, escute isso, aleluia. Tem pessoas que oram, que buscam, que clamam, pedem oração para que uma porta ela se abra. Mas quando a porta se abre, ela não dá exemplo ao lugar que ela está. Aleluia! Ela fala demais. Louva-se a Deus. E tem situações de pessoas que fazem até coisas piores. E aí a porta começa a se fechar. E em alguns casos se fecha. E a pessoa passa um bom tempo, louva-se a Deus, com as portas fechadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você for olhar com um olhar espiritual, bispo, você está pensando demais, mas é a realidade. Louvado seja Deus. Tudo que Deus sabe na minha vida, na sua vida, é para o nome de Cristo ser glorificado. Para quê, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus dá além do que pedimos ou imaginamos. Deus dá a oportunidade de abrir uma portazinha pequena. Para quê? Para provar o meu e o teu coração, para ver se realmente você está apto para louvar o Senhor do Senhor, aleluia, glória a Deus, entrar pela grande porta. Entenda que quando Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele se converte, ele imediatamente muda, radicalmente muda, e a trajetória dele foi, louvado seja, dura. Louvado seja Deus, aleluia, de perseguição, claro, ele perseguiu muito, mas de perseguição, louvado seja Deus, procuravam matá-lo, louvado seja Deus, mas mesmo assim ele continuou firme, mesmo assim ele continuou, perseverou, louvado seja Deus, e foi um grande ganhador de almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Entenda que quando Deus coloca você, aleluia, em alguma posição, em algum lugar, é para o nome do Senhor ser glorificado, aleluia, louvado seja Deus. Se lembra dos talentos que Deus, louvado seja Deus, simbolizando Deus, um Senhor, coloca, aleluia, nas mãos daqueles, aleluia, daquelas pessoas, daqueles homens, determinados valores, e sai. Ali a intenção dele era para que quando voltasse, todos granjeassem, todos tivessem multiplicado, aleluia, aquilo que a qual Deus colocou, aleluia, na mão dele. Mas teve um que escondeu, teve um que guardou, em vez de multiplicar, guardou aquilo que agora era para ser multiplicado. Entenda que eu vou falar, às vezes, louvado seja Deus, existe dentro de um relacionamento, aleluia, tem pessoas, que são mulheres que são evangélicas, e outros, louvado seja Deus, o marido não é evangélico, ou vice-versa. E aí ela ora, Deus, abre a porta para que meu marido se converta. Senhor, abre a porta para que a minha esposa se converta. Deus, abre a porta para que a minha filha se converta. Mas em vez de depois, aleluia, ela ora, jejua, consagra, busca, clama ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando o marido, quando a esposa, quando o filho se converte, aleluia, em vez de ela dar mais exemplo, ela dá um bom exemplo, dá um bom exemplo, ela passa a dar um mau exemplo. E o que é que acontece? A porta se fecha como? Começa o marido a ficar atribulado, começa a esposa a ficar atribulada, começa o filho a ficar atribulado, porque, louvado seja Deus, aleluia, não cuidou da porta aberta, não zelou da porta que estava aberta. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque eu falo de fato verídico, eu falo de fato, louvado seja Deus, aleluia, real, que eu já vi de várias mulheres clamando a Deus,
mulheres chorando para Deus, para que o seu marido se convertesse. E o que aconteceu depois que o marido se converteu? Louvado seja Deus, virou, aleluia, uma misericórdia, um instrumento de Satanás. Virou um instrumento do diabo dentro de casa. Louvado seja o Senhor. E o que foi que aconteceu? O marido acabou se afastando, a esposa acabou se afastando dos caminhos do Senhor, porque não zelou da porta que Deus abriu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso acontece, irmão, no mundo inteiro. Louvado seja Deus, não é só para a área aqui, acontece no mundo inteiro. Louvado seja Deus, porque a árvore que dá um bom fruto, ela tem que ser zelada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser podada, ela tem que ser regada. Para quê? Para que dê mais fruto. E quando você não faz isso, a árvore vai acontecer o quê? Ela vai morrer. Louvado seja Deus, aleluia, e vai murchar e vai morrer. Louvado seja Deus. Então a porta, ela tem que estar continuamente aberta. Se você não abrir a porta, quando Deus abrir a porta e você não cuidar da porta, não zelar da porta que está aberta, ela se fecha. Em todas as áreas, em todas as áreas. Para Deus, Deus faz a promessa que, aleluia, uma grande porta, aleluia, se abrirá. Ou se abriu. Você crê que uma grande porta vai se abrir? Mas quando essa grande porta ela se abrir da sua vida, você tem que cuidar dela. Você tem que fazer, aleluia, por onde continuar nesta porta. Para quê? Para que a porta se expanda cada vez mais, aleluia, continue aberta cada vez mais. Louvado seja o Senhor. Então zele, se você tem uma porta de emprego, zele dela, não defraude. Louvado seja Deus, não roube, aleluia, louvado seja Deus, cuide, não fique. Que interessante, irmão, tem pessoas que choram, gemem, pedindo emprego, é desse jeito, mas quando está no emprego, começa a murmurar: que emprego é esse? Que é isso, que é aquilo? Não tenha paciência de esperar Deus, aleluia, aleluia, ampliar a porta, ou tirar daquela porta e botar numa porta de excelência. Não sei por que Deus está falando isso, mas louvado seja Deus, aleluia, Deus quer abrir uma grande porta na sua vida, aleluia. Mas eita, eu vou falar, mas Deus primeiro está lhe tratando, porque Ele sabe que se abrir ali esta grande porta na sua vida, você não vai zelar, você não vai cuidar. Louvado seja o Senhor, porque Deus não dá nada de bandeja a ninguém, aleluia. Quem conhece o meu e o seu coração é Deus. Ele sabe que tem que lhe tratar primeiro, que tem que me tratar primeiro, para depois a grande porta ela se abrir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, aleluia, aproveite a oportunidade que Deus lhe deu com esta porta aberta, a porta do seu casamento, a porta do seu relacionamento, a porta que a qual Deus, aleluia, deu o seu filho para você cuidar, zelar e dar exemplo. A porta de um emprego, a porta de uma faculdade. Louvado seja Deus. Deus não deu isso para você em vão. Em tudo que Deus coloca em nossas mãos há um propósito. Louvado seja Deus, aleluia. E se você não cuidar do propósito de Deus, aleluia, grande preço você e eu vamos pagar. E o preço, aleluia, é grande. O preço é muito grande. Tem pessoas que até hoje sofrem com arrependimento pelo que perdeu, porque não soube cuidar, pelo que escapou de suas mãos, aleluia, como o quiabo, porque deixou, aleluia, escorregar. Então Deus hoje está dizendo para você: cuida do que tu tens, para que ninguém venha e roube. Aleluia, você Deus. Cuide, zele, trae, canarabassuri, mandará, canarácia. Deus está mandando você zelar, Deus está mandando você cuidar. Deus está mandando você, aleluia, aproveitar esta oportunidade
oportunidade, porque nada nesta vida é fácil, nada nesta vida é fácil, porque uma grande porta se abriu, mas aí, com uma grande porta aberta veio o quê? Veio a luta, veio os inimigos, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Aleluia! Não pense que porque a grande porta vai se abrir, que não vai vir a prova, que não vai vir a luta, que não vai vir a angústia, que não vai vir a perseguição, que não vai vir a inveja. Principalmente quando uma grande porta se abre, vem junto a inveja. E a inveja, aleluia a Deus, aleluia, aprudece a teus ossos. E uma grande porta que se abre, sempre vem a inveja. E você tem que estar ali abalizado na palavra, para poder, louvar-se a Deus, combater o mal. Aleluia! Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Pense num homem que sofreu, mas era usado por Deus poderosamente. E cada oportunidade que ele tinha era para propagar, anunciar, ensinar, abrir portas em lugares difíceis para poder, aleluia, anunciar o reino de Deus. Aleluia. E quando entendermos isso, que cada porta, diaconisa Claudice, diaconisa Mairi, pastora Débora, quando começarmos a entender que todas as portas que se abrem em nossas vidas, aleluia, você tem um propósito, a gente vai viver grandes milagres. Tudo que sobrevém na nossa vida tem um propósito. Mas quando, aleluia, tudo que sobrevém, que principalmente que é Deus que nos dá, vem o inimigo junto. Porque Ele não quer nos ver felizes. Todas as vezes que nós conquistamos algo e nos alegramos, a alegria não é muito prolongada. Porque o inimigo vem, a luta vem, a aflição vem, a angústia vem. Louvado seja o nome do Senhor. Vem acompanhando. Eu já ensinei aqui, já falei. Quando vem uma luta, você estiver passando por uma prova, se alegre. É fácil? Não é fácil. Mas se alegre, porque atrás desta grande luta está vindo uma grande vitória. Se você está passando por luta cerrada, se você está passando por luta, por grande tribulação, como eu estou passando, aleluia, louvado a Deus, vamos tentar nos esforçar para nos alegrar. Louvado seja o nome do Senhor, porque atrás desta grande luta está vindo uma grande vitória, uma grande porta aberta. Creia nisso, tome posse disso. Mas se a porta se fechou, creia, Deus está dizendo, grandes portas se abriu. Mas entenda que, aleluia, junto com essa grande porta virá o inimigo. Ele não para de trabalhar, ele não para de perseguir, ele não para, você é Deus, aleluia. Existem exemplos de pessoas aqui, eu sou um exemplo, né? Tive câncer. Tem mulheres que teve câncer aqui, mas não perdeu a fé, não perdeu a esperança, continuou perseverando, continuou insistindo, e hoje está cantando o hino da vitória. Eu não sei você, mulher, que foi diagnosticada com esse câncer. Eu não sei você, homem, que foi diagnosticado com esse câncer. Você pensa que acabou, a porta se fechou. Eu não sei para você que pai de família,
que está desesperado porque a porta do emprego se fechou. Mas entenda que nenhuma porta se fecha. Deus, Ele é poderoso, não para colocar diante de você uma porta só, mas várias portas, para você e eu escolher a qual entrar. Ele diz: eu abrirei uma grande porta. Mas com a porta aberta vem também as lutas, as perseguições e os inimigos. Aleluia! Porque o diabo não quer ver a nossa felicidade, mas maior é aquele que nos chamou, e melhor é o final das coisas do que o começo delas. Louvado seja Deus. Então fica com esta palavra. Louvado seja Deus, que Deus, Ele disse que abrirá uma grande porta na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por que você está chorando, desesperado, à meia-noite, nem dorme de noite? A palavra do Senhor diz: deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Descansa o teu coração, porque eu estou tentando descansar o meu. Relaxa, descansa no Senhor, e o mais Ele fará na minha e na sua vida. Mas eu lhe faço uma pergunta e encerro. Esse desespero que você está passando, está vivenciando, vai dar alguma solução? Esse choro de desespero, ter vontade de dar cabo da sua vida, vai dar solução? Não vai dar. A solução é esperar com paciência, ir para a luta, ir para a peleja, ir para a batalha, porque Deus, Ele dará cabo a esse sofrimento e colocará diante de ti uma grande porta em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal. E até a próxima transmissão, em nome de Jesus. Deus